Oi, pessoal! Vamos continuar lendo aqui o livro Paulo e Estevão, esse livro que foi psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Ele faz parte daquela coletânea, então, Romances de Emmanuel, e ele traz a história verídica de Paulo de Tarso, encontrando ele ali quando ele ainda era Saulo de Tarso. Começou ali em Corinto, que era conhecida mais ou menos como a capital da Grécia, de Roma, na Grécia, e depois estamos agora em Jerusalém, onde no capítulo anterior então, Gesiel, que agora se chamava Estevão, foi julgado. Ele foi julgado então pelo próprio Saulo de Tarso, que gostaria de ter condenado na hora, mas Gamaliel interviu e pediu que ele ficasse ainda então ali até que eles vissem realmente se ele precisaria ser dilapidado, ser morto a pedradas. Porém, isso não aconteceu e Saulo então foi até a casa do caminho e prendeu também Pedro, João e Filipe. Tiago se salvou porque ele se deixou ver ajoelhado lendo as leis. E aí Saulo de Tarso disse que um homem que lisse as leis mosaicas de joelhos, então ele não deveria prendê-lo. E aí então aqui terminou esse capítulo, o capítulo anterior, quando eles então decidiram, o Gamaliel, que tinha ido à casa do caminho a convite de Pedro para visitar, viu e reconheceu Jesus Cristo, começou a ler os evangelhos e aí ele também já estava seguindo Jesus Cristo. Ele pediu então, porque Saulo de Tarso condenou os três homens, Pedro, João e Filipe, e ele pediu que pelo menos ele não condenasse eles à morte. Então ele disse que ele soltaria os três, que porém Estevão, que era o mais perigoso de todos, esse teria que pagar com a morte. E aí então terminou dessa forma, quando Saulo de Tarso então convidava os amigos para a triste cerimônia de dilapidação pública, de apedrejamento público de Estevão, que ele próprio iria presidir. E aí então continua aqui esse 8º capítulo, que é a morte de Estevão. Apesar das atividades intensas, o moço de Tarso não deixara de comparecer pontualmente em casa de Zacarias, onde no coração de Abigail encontrava o necessário repouso. Se as lutas em Jerusalém consumiam-lhe as forças, perto da mulher amada parecia recobrá-las no doce encantamento com que esperava a realização das mais caras esperanças. Tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha, no qual lhe cabia combater pela lei de Deus. Todavia, como o Eterno era justo e generoso, concedera-lhe, na dedicação da eleita dele, um pouso de consolação. Abigail era o mundo sentimental dele. As lutas de cada dia, as providências rigorosas que lhe impunha o cargo, a rigidez com que deveria tratar as questões confiadas ao foro dele eram transvasadas no coração da noiva, cheio de amor, de piedade e justiça. Ela acolhia-lhe as ideias com atenção afetuosa, parecia temperá-las na temperatura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas e justas. Saulo habituara-se a esse precioso intercâmbio de cada dia. Quando lhe faltavam ao coração os brandos consolos da estrada de Jope, sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos energéticos e impulsivos. Abigail corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas do caráter violento e rude dele, cooperava para que se acentuasse o rigor das decisões autoritárias. Horas a fio, o jovem tarsense embevecia-se a ouvi-la, como se seus sentimentos de bondade fossem alimento suave para a alma dele, que os raciocínios rígidos do mundo costumavam rescaldar.
Ele que não experimentara as aventuras galantes do tempo, cioso de conservar pura a consciência em face da lei, descobrira na criatura eleita a personificação de todos os sonhos da mocidade esperançosa dele. Na noite seguinte à memorável sessão no Sinédrio, Saulo de Tarso, abandonando todas as preocupações de ordem imediata, buscou mais ansioso a residência de Zacarias. As fadigas do dia abalavam-lhe as forças. Queria vencer rapidamente a distância, absorver-se no afeto da noiva, olvidar as preocupações que lhe ardiam na mente trabalhada pelos mais desencontrados raciocínios. A noite já desdobrava o manto de luar sobre a natureza quando o jovem doutor transpôs o umbral, surpreendendo a generosa família com uma saudação delicada e afetuosa. A presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo de suave refrigério ao coração. Em breves momentos parecia reconfortar-se. Tomado de bom humor, agora que as energias interiores descansavam em brandas carícias, narrou entusiasticamente os últimos sucessos. Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas. A personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. O ex-discípulo de Gamaliel, naturalmente, esclareceu o assunto ao modo dele, retratando o pregador do caminho como homem inteligente e por isso mesmo perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que o verbo fluente dele propagava. Abigail e Ruth escutavam silenciosas, enquanto os dois mantinham a palestra animada. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou: "Mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada?" "Que desejarias que fizéssemos?" disse o moço com ênfase. "Não é pouco havermos libertado os 3 cabeças mais em evidência, levando-se em conta o atrevimento das suas estranhas prédicas? Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco como descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi a condenação dele. Insultou-me publicamente no Sinédrio, espezinhou nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo com ilustrações mentirosas e ingratas. E concluía: de mim para comigo estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável. Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Poderemos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? O jovem procurou mudar o curso da conversação enquanto Ruth mandava servir uma taça de vinho reconfortante. Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar, que destacava todas as flores em tons pálidos, estava saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas, no banco rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Saulo experimentava suave conforto. Desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. "Agora, minha querida, tudo está pronto", dizia solícito. "De hoje a 6 dias, Dalila virá buscar-te pessoalmente. Conhecerás a cidade e os meus amigos honrarão em tua alma generosa a minha feliz escolha. Estás satisfeita?" "Muito", murmurava ela com ternura. "Já organizamos vasto programa recreativo.
Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém far-te-ei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a torre dos romanos. Meus contemporâneos que frequentam a sinagoga dos Cilícios querem oferecer-te valioso mimo. Abigail extasiava-se ouvindo-o discorrer. Aquele moço impulsivo e rude a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, era justamente o seu ideal, o homem esperado pela alma carinhosa dela. Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência com o teu coração leal e generoso, murmurou a jovem num franco sorriso. Ganhei muito mais, tornava o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do teu afeto que enriquecerá toda a minha vida. Às vezes, Abigail, continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora. No meu idealismo de vitórias para Jerusalém sobre as grandes cidades do mundo, penso chegar à velhice como um triunfador cheio de tradições de sabedoria e de glória. Desde que te encontrei, aumentou-se minha fé no destino. Consolidei minhas esperanças. Terei teu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, para só deixá-la a teus pés como tributo de amor eterno e único. Ainda hoje, prosseguiu Saulo confiante no futuro, Gamaliel notificou-me que vai afastar-se breve do Sinédrio, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções. Tão logo Dalila volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, em te tendo sempre a meu lado, corrigirei meus impulsos. A tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção e nós teremos esse lar. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Ele acariciou-lhe as mãos e, como desejava que ela compartilhasse dos sentimentos mais íntimos dele, acrescentou: chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Não haveria um meio de me poupares a esse espetáculo? Insistiu timidamente. A morte do meu pai no suplício diante da soldadesca brutal jamais me saiu da mente. Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador sedicioso e insolente. A personalidade dele representa de fato a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Achas então que se não deve punir o ladrão que assaltava uma residência? Não merecerão castigo os que blasfemam no santuário do Eterno? A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: vejo que tens muita razão. Não devo discutir teus conceitos sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança da sua proteção para o caso de Gesiel, logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Acaia. Mas ouve, Saulo, se permitireis, irei quando a cerimônia estiver a findar. Está dito?
Notando a boa vontade conciliatória, o moço tarcense abriu o semblante num belo sorriso de satisfação. Sim, ficamos de acordo. Espero, porém, que assistas a tudo com serenidade, segura de que eu só poderia tomar encargos justos e decisões estimáveis no cumprimento do dever. É lamentável que o prisioneiro se haja mostrado recalcitrante a ponto de me compelir a providências extremas. No entanto, podes crer que tudo fiz para evitar o derradeiro recurso. Empreguei todos os processos conciliatórios para dissuadi-lo de tão perigosas ilusões, mas a conduta dele foi de tal modo irritante que toda transigência se tornou praticamente impossível. Trocaram-se ainda por longo tempo impressões afetuosas que a noite amiga guardava, solicitamente sob o manto luminoso das estrelas. Eram juras caridosas de um amor imortal ante a bênção de Deus, tomada como objeto mais alto de seus santificados pensamentos, projetos e esperanças de futuro. Era tarde quando Saulo se despediu, regressando a Jerusalém de alma feliz. Então aqui vocês veem que está se aproximando aquele momento crucial, então, em que Abigail vai descobrir que a pessoa que vai ser apedrejada e que foi condenada, que recebeu essa pena do noivo que ela ama tanto, Saulo de Tarso, é o irmão querido que ela ama tanto, porque ela tem pedido tanto a Saulo. Ou seja, ela vai descobrir que Estevão é Gesiel, o irmão amado e querido dela. E aqui essa felicidade que está sendo dita aqui, que Saulo então levou com ele quando ele voltou com a alma feliz para Jerusalém, com certeza vai ser quebrada, né? Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demandou a cidade cujo perfil interessante apresentava novos quadros para os olhos dela. A casa de Dalila, na mesma noite da chegada dela, encheu-se de amigos que iam elevar a escolhida de Saulo à homenagem da admiração deles. E a jovem de Corinto a todos seduzia pelos dotes naturais aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. A palavra dela, cheia de ternura, parecia distanciar-se profundamente das futilidades que caracterizavam a mocidade da época. Sabia aplicar os mais delicados conceitos no trato de todos os assuntos a que era convocada, tirando formosas lições da lei e dos escritos sagrados para definir a posição da mulher em face dos mais íntimos deveres na vida familiar. O doutor de Tarso sentia-se orgulhoso ao notar a admiração geral em torno da personalidade vibrante e carinhosa dela. Abigail, sintetizando o maior ideal dela, enchia-lhe o coração de maravilhosas promessas. A surpresa dos amigos que o felicitavam com o olhar punham-lhe na alma ardente um júbilo novo. O dia seguinte rompeu claro e lindo. Ao sol rútilo de Jerusalém, Saulo despediu-se da noiva amada por atender ainda cedo aos trabalhos do sinédrio. Então até logo no templo, disse carinhosamente. No templo? Perguntou Dalila admirada, abraçando-se a Abigail. Sim, explicou solícito. Abigail irá assistir à parte final da punição de Estevão. Mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados, esclareceu Saulo. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas e ainda que isso constitua resolução de última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte e eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo da defesa dos nossos princípios soberanos. Ambas sorriram venturosas, observando-lhe as disposições excelentes. Em último recurso, Saulo, disse Abigail num gesto de tranquilidade e ternura, não deixeis de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte.
Após 2 meses de cárcere, é possível que tenha refundido os sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe mais uma vez se insiste em insultar a lei. O moço tarcense enviou-lhe um olhar satisfeito e reconhecido, jubiloso por verificar tanta grandeza de coração, e acentuou: assim farei. Neste dia, desde muito cedo, o mais alto tribunal de Israel apresentava desusado movimento. A execução do pregador do caminho constituía objeto de largos comentários. Sobretudo, os fariseus faziam questão de todos os informes. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução, a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Longas filas de soldados foram dispostas na grande praça para dispersar quaisquer grupos de mendigos que se formassem com intuitos desconhecidos. E desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém eram corridos das imediações a golpes de chanfalho. Chanfalho, fui procurar o significado, é uma espada então sem corte. Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se ávidos de sensação no recinto do Sinédrio, em abafado vozerio. Aguardava-se o sentenciado, que chegou finalmente cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. O passo tardio, o cansaço extremo, as esquimoses das mãos e dos pés patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso encarou satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. No instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do líbero. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, fiel ao que prometera, mandou que os soldados empurrassem o condenado até a tribuna dele. Enfrentando o pregador do evangelho sem qualquer expressão de piedade, interrogou com aspereza: estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Tais palavras, pronunciadas mecanicamente, soaram de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto, que as recebeu, na alma sensível e generosa, como novos dardos de ironia. Não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à tutela divina dele. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Mas uma torrente de impropérios cortava-lhe a palavra. Basta, apedrejemo-lo quanto antes, morte ao imundo, abaixo o feiticeiro, blasfemo, caluniador. A gritaria tomava proporções assustadoras. Alguns fariseus mais irritados, burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão na gola rota, um pedaço da túnica rafada ficava-lhe nas mãos. Foi necessária a intervenção da força armada para que o moço de Corinto não fosse estraçalhado ali mesmo, pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordenou a intervenção dos soldados. Queria a execução do discípulo do Evangelho, mas com todo o cerimonial previsto. Estevão tinha agora o rosto enrubescido, envergonhado. Seminu foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos acima dos rins, para não ficar inteiramente nu.
Com a mão trêmula pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado em pleno rosto. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes de vida. A humilhação doía-lhe fundo, mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. Em frente de Herodes Antipas, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido. Quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. E Estevão pensou: quem sou eu? E quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém sob o escárnio das maiores injúrias e era o Messias esperado, o ungido de Deus. Por que, sendo ele homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho? E com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do Mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga meus passos. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus com a beleza da ternura imortal dele. O pregador humilhado e ferido recordou o passado de trabalhos e esperanças. Parecia-lhe rever a infância saudosa na qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora. Depois, as nobres aspirações da mocidade, a dedicação paterna, o amor da irmãzinha que as circunstâncias do destino lhe haviam arrebatado. Ao pensar em Abigail, experimentou certa angústia no coração. Agora que deveria enfrentar a morte, desejava revê-la para as últimas recomendações. Relembrou a derradeira noite em que haviam permutado tantas impressões de ternura, tantas promessas fraternais na lôbrega prisão de Corinto. Apesar dos movimentos renovadores da fé, de cujos trabalhos compartilhava ativamente em Jerusalém, jamais pudera esquecer o dever de procurá-la, fosse onde fosse. Enquanto em derredor se multiplicavam impropérios no turbilhão de gritos e ameaças revoltantes, o sentenciado chorava com as recordações dele. Socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, experimentava brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo, entregue a Jesus, suavizava-lhe as angústias do coração. Mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo, dirigindo-se aos guardas. Algemai-o novamente, tudo está consumado, sigamos para o átrio. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso que dos pulsos feridos começou a jorrar muito sangue. Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando, levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os minutos supremos dele. Não obstante os apupos e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora era a oportunidade divina dele. O mestre de Nazaré havia convocado o coração fiel dele ao público, testemunho dos valores espirituais da sua gloriosa doutrina. Confiante, raciocinava: se o Messias aceitara a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele?
O coração dele, sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que lhe conhecera o evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com o ensejo de oferecer-lhe a própria vida? Entretanto, a ordem de caminhar arrancou-o dos mais elevados pensamentos. O generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, mas tinha sereno e firme o olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse. Tratava-se do primeiro processo concernente às atividades do caminho após a morte do seu fundador. Destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, em penhor de prestígio à lei de Moisés, os fariseus faziam grande alarde do feito. Ladeando o condenado, faziam questão de atirar-lhe em rosto as mais pesadas injúrias. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno, imperturbável. A sala de reuniões do Sinédrio não distava muito do átrio do templo, onde se realizaria a macabra cerimônia. Apenas alguns metros e a caminhada terminava, justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrada atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e dos princípios dele. Cada sinagoga indicara o delegado dela e, ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Mais uma ordem do moço tarcense e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemos-lhe a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga com atenção e entusiasmo, aos berros de "morra o traidor, o feiticeiro". "Fere no coração em nome dos cilícios", exclamava alguém do meio da turba. "Separa-lhe a perna pelos idumeus", secundava outra voz impudente. Mais ou menos afastada da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o primeiro grande triunfo dele na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo da raça dele, orgulhava-se com a decisão que o levara a perseguir o caminho, sem consideração e sem tréguas. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar bem no imo do coração, voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. Ou seja, Saulo de Tarso, ele sabe no íntimo dele, a consciência dele, a centelha divina dele está ali, porque ele está agindo dessa forma porque ele acredita realmente que é o certo. E é tão pertinente isso, que se passou há tanto tempo, mas eu acredito que seja tão interessante que a gente traga essa história para os dias atuais e que nós possamos refletir sobre ela, refletir sobre o que é a vida, refletir sobre o que é julgar o outro, refletir sobre o que é fazer justiça com as nossas próprias mãos. Tá certo que ali ele era a pessoa que podia fazer a justiça,
Porém, eu acredito que tem muito aqui para que a gente possa entender qual é essa mensagem de Jesus Cristo, que com certeza é totalmente moderna, totalmente atual. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto guardava a impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo empastadas de suor e sangue. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam o corpo macerado, mas no íntimo guardava a impressão de uma lenidade sublime. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Nesta hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância, fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente repetiu o Salmo 23 de Davi, qual o fazia junto da irmã, nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir nos minutos supremos dele. No auge de suas dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Os olhos dele pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus que o cercava carinhosamente figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à frente dele, reconheceu que alguém se aproximava abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplendência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em alta voz: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingia uma túnica à moda grega que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava? Não seriam do irmão dela? Não seriam meu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto. Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Então aqui ele sofrendo toda essa raiva, ele sofrendo todo
toda essa crueldade e ele estava em êxito, ele estava diante de Jesus Cristo, porque eu acredito que é preciso que nós entendamos que Deus, que Jesus Cristo, ele não quer que ninguém sofra. Sofrimento não é Jesus Cristo. Deus fica triste quando a gente está sofrendo, porque pelo que eu entendi pelos ensinamentos de Allan Kardec e Chico Xavier, nos livros deles, é que o sofrimento ele tem duas causas, ele pode ser expiação ou pode ser prova. Quando a pessoa já serviu a taça de fel, fez alguma coisa em uma vida passada, o sofrimento dela, nenhum sofrimento é gratuito. Ou se não, prova quando ela quer avançar ainda mais, pelo menos como eu entendi, a minha parte de entender. Mas aqui Estevão se trata de um espírito muito iluminado, um espírito que com certeza teve essa abnegação, a exemplo do próprio Jesus Cristo, de vir e passar por tudo isso para nos mostrar o que é que nós não devemos fazer, para nos mostrar. E quando Jesus Cristo disse a que se perdoar 70 vezes, 7 vezes, é isso que Estevão está fazendo. E também que se vê quando Jesus Cristo diz: quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me acompanha, que no momento dessa dor, no momento de toda essa judiação, toda essa crueldade que é feita contra ele, ele está sendo balsamizado, ele está sendo ajudado, ele está sendo amparado. Então, o sofrimento com Jesus Cristo é leve, como ele disse, e aqueles grandes que já passaram por aqui entenderam, são capazes dessa abnegação para nos mostrar o que é que Jesus Cristo quis dizer quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Embalde, Saulo chamava-lhe a atenção, discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada haver além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora. Em se afastando do calabouço depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu da impressionante imobilidade dele. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Ou seja, olha que lição incrível, gente. Olha que coisa mais grandiosa. Nessa hora ele entendeu que era apenas, ainda agindo como uma criança, era apenas ele apenas ignorava. Ele experimentou por ele a sincera amizade no coração e eu diria até piedade, pena, porque ele, Estevão, conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Mais ou menos o que Jesus Cristo disse quando na cruz disse aos outros, disse a Deus: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração, de saudade e de esperança. Como explicar a presença dela? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele em espírito para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor. Quis bradar a alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo carinho dela, mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue.
Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. "Saulo, Saulo, é meu irmão!" exclamou aterradamente. "Que dizes?" gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. "Não pode ser, enlouqueceste?" "Não, não é ele, repetia tomada de extrema palidez. "É Gesiel", insistia Abigail assombrada. "Querido, concede-me um minuto, deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto." "Impossível", replicou o moço contrafeito. "Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende!" exclamava ela, torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia a diferença do nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que, ao ver dele, era um absurdo. Conjugando essas reflexões de um segundo, falou a noiva com austeridade. "Irei contigo identificar o moribundo, mas até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra, ouviste? É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras." Logo após, chamava um funcionário de alta categoria secamente. "Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes." "Senhor", respondeu o outro respeitoso, "o condenado ainda não está morto." "Não importa, vai a si mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema." A determinação foi cumprida sem mais demora, enquanto Saulo mandava servir, de modo geral aos amigos e admiradores, várias ânforas de vinho delicioso por comemorarem o primeiro triunfo dele. Depois, sem o carregado apreensivo, esgueirou-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém em companhia da noiva. Atravessando os grupos que o saudavam com frenéticas aclamações, o moço tarcense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse de fato aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvidos em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura, e como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou: "Abigail." Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou, tomado de espanto. Que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima da perseguição dele, implacável, era o irmão bem-amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não o inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável, cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar como se força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. "Gesiel", exclamou Abigail, osculando e regando de lágrimas a fronte do moribundo, "como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos." E soluçava.
Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível para mover a destra quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, eu estou com o Cristo. Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador, explicava o agonizante no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. E agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Olha aqui. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Ou seja, é Deus nos homens, somos todos centelhas divinas, somos todos deuses embriões, como está lá no, eu acredito que seja no livro, eu esqueci agora o nome do livro, que somos todos deuses embriões. Mas temos todos a centelha divina na gente, então ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento ao homem. Como que podemos ser reconhecidos a um Deus que a gente coloca lá num lugar longe, afastado, se nós não somos reconhecidos aos nossos irmãos que são Deus experienciando uma vida na carne? Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou: sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te quando o mal torna a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã num desabafo, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim, ensinou-me a amar os próprios verdugos. Ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso que parecia petrificado. O moribundo contemplou-o sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Se para ele a companheira amorosa e fiel. Ou seja, aquilo que transpareceu desde o início, realmente Saulo de Tarso acredita que aquilo que ele está fazendo é o de agrado de Deus. Ou seja, ele não saiu daquela primeira revelação, ele não entendeu a revelação de Jesus Cristo toda calcada no amor. E só por isso, então, ele é capaz desse tipo de ato, de tanta crueldade. Mas a voz do pregador do caminho estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos.
Desprezara o orgulho de família e elegera Abigail para companheira de lutas, embora lhe não conhecesse os ascendentes familiares. Amava-a pelos laços da alma. Descobrira no delicado coração feminino dela tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. Ela sintetizava suas esperanças de moço, era o penhor do destino dele. Representava a resposta de Deus aos apelos da juventude idealista dele. Agora, abrira-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão, ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as dele. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, a família dele, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união depois de conhecidas as circunstâncias. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as energias dela. Na dor que a dilacerava nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo que lhe seguia os menores movimentos entre surpreso e estarrecido. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo depois de haver sentado para conchegá-lo carinhosamente. Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou angustiada: Gesiel, não te vás, fica conosco, nunca mais nos separaremos. Ele, quase a expirar, ciciava: a morte não separa os que se amam. E como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente numa expressão de imenso júbilo. Como no Salmo de Davi, dizia arrastadamente: podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras comovidíssima. Enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail murmurava ainda como num sopro: vou-me em paz. Quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Ela recordou os últimos momentos do suplício do genitor no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. De relance, compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais Licínio minúcio, os sequazes cruéis, mas o próprio noivo transformado em verdugo por um terrível engano. Afagou com mais carinho a cabeça sangrenta, conchegou o moribundo ao coração como se fosse uma adorável criança. Então, embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural do espírito dela a um pai amoroso que estivesse invisível. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição.
No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave das mãos dela, Jesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto. E enquanto a jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do espírito bondoso dela, o moço tarcense aproximou-se de senho carregado e falou com austeridade. Abigail, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da vida dela? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Jesiel e ainda por cima o abandono? Consternada por tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. E viu logo que, no orgulho de Saulo, não encontraria consolação. No momento, chegou às mais latas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou ânimo e falou com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo esta ocasião para tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos, pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Jesiel morreu estimando-te. O cadáver dele nos escuta, acentuava com doloroso acento. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Ser meu amigo, ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Jesiel era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, como se o fizera uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os títulos e atribuições dele. Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre. Ou seja, aí ele dando importância ao exterior, ele dando importância ao que é desse mundo, que é o mundo não de verdade, que é essa nossa existência nesse mundo dual, nessa realidade não do absoluto, nessa realidade relativa. Então aqui ele está mostrando como é quando nós nos damos valor ao ter e não ao ser. Ou seja, ele podia aqui ainda já ter consertado ali o caminho dele, mas ele decidiu, ele escolheu sufocar o homem, sufocar a centelha divina por esse momento, para se voltar para os valores materiais, os valores da carne.
Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: aceito o teu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências desse dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos da nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Ou seja, aquela coisa de que ele levava realmente a lei, ali era tudo a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente, da nossa raça, é só a gente que é bom. Então, ele realmente, como Estevão disse, ele não conhece Jesus Cristo, mas como ele é, assim que ele conhecer, ele vai ser outra pessoa. A irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com espanto profundo. Então abandonas-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope. Mas afinal, por que odiaste tanto a meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto nunca ofendeu ninguém. Era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré, esclareceu contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-se diante da cidade inteira. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro que morrera na cruz como malfeitor. Mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele um Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar o genitor amorosamente. Se tivera forças para analisar os atos paternos com preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole do berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída por aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos, que não lhe reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz. As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeito. Que é isto? Perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita, atalhou o moço tarcense, desejoso de antecipar explicações, e como tal, amparamo-lo na hora extrema. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Daí a minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Saulo, disse bondoso, espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no Sinédrio e no templo, e acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente provido no meu cargo. O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Entretanto, prosseguiu o generoso rabino solicitamente, tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor.
Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio. Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz e eu não sou verdugo de ninguém, defendi a lei até o fim. Gamaliel compreendeu a objeção e replicou: não vejas laivo de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora nem o local tampouco se prestam a discussões. Mas para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido maduramente na obra dele entre nós, todavia estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos, mas em qualquer idade podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Então, ou seja, aquela diferença que a gente pode fazer no mundo, em qualquer tempo a gente pode fazer em nós mesmos, que a gente só pode mudar lá fora quando a gente muda dentro. É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. O velho mestre acabara capitulando numa atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade quando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas do espírito ardoroso dele, sentenciou: já sei o teor da tua resposta íntima. Julgas-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode. Não me leves ao enfaro das controvérsias. Aqui estou somente para solicitar-te um favor e espero não mo negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente? Via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos. Concede, Saulo. É o último obséquio ao velho amigo. Concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente, rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Debalde erguia a taça das saudações. O olhar vago, cismativo, demonstrava o profundo alheamento em que se engolfara. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar, desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do destino dele, mas até ao pôr do sol foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim. Alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas, Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Resolvido a imprimir novos rumos à vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuravam intervir com recursos afetuosos. A súplica de Abigail ao espírito energético de Saulo foi exposta comovedoramente e, dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-la.
E à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai, Abigail tivera febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. De senho carregado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. E enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbido num vulcão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém com a intenção de não mais voltar a Jope. Aqui então é concluído esse capítulo fortíssimo, o 8º capítulo, que narra e mostra aí então a morte de Estevão e a descoberta então que finalmente Abigail e Saulo entenderam que essa pessoa por quem Saulo nutria toda essa raiva, todo esse ressentimento que o levou a condená-lo dessa forma, ele mesmo ficou de acordo para soltar os outros que tinham sido presos do caminho, Pedro, Filipe e João, porém Estevão ele disse que era o mais perigoso, ele não poderia se furtar a aplicar nele a pena maior, que seria a morte por apedrejamento. E agora então nesse capítulo eles descobrem que terrivelmente o destino reservava para eles que Estevão então é o irmão querido de Abigail, Gesiel. E aí então Saulo, com mais uma oportunidade, já que Estevão não ficou com raiva dele, não o condenou, não o tomou como inimigo, e sim o perdoou e desejou que Jesus Cristo abençoasse a união deles, ainda assim Saulo não quer mais saber de Abigail e ela então volta agora para casa dessa forma. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, o próximo capítulo é o 9º, e então o nome desse próximo capítulo é Abigail Cristã. Então, eu fico aqui nesse vídeo, agradeço muito vocês por terem vindo comigo até agora, vocês que estão acompanhando, muito obrigada mesmo, eu espero sinceramente que a reflexão sobre esse livro tão incrível, tão cheio dessa sabedoria, esse bálsamo que Jesus Cristo mandou para a gente através de Xavier e Emmanuel, para nos mostrar na prática o que é que acontece, qual é o salário dos injustos, como é que a lei da causa e efeito acontece e o que ele quis dizer com amai-vos uns aos outros como eu vos amei, com é preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Está tudo nesse livro, é fantástico, é incrível. Eu estou super feliz de estar relendo e espero que vocês também estejam gostando. E agradeço muito por vocês terem vindo comigo até agora. Muito obrigada e eu espero muito poder contar com vocês para o próximo vídeo. Tchau!